Este vídeo tem como objetivo trazer à tona uma história até então não contada, nem no Brasil, nem no mundo. Lembro-me de aprender na escola sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas nada se compara às proporções apresentadas neste artigo. O que mais me incomoda é que este nem sequer é um texto extenso. Talvez 5 ou 6 minutos de leitura sejam suficientes para obter uma visão geral desta história. No entanto, nem mesmo isso o sistema educacional brasileiro ou mundial consegue proporcionar para enaltecer uma contribuição do Brasil. Ainda assim, valorizem esta significativa recordação de um momento tão sombrio e nefasto na história mundial, e reconheçam a bravura dos brasileiros na luta contra o fascismo. Entendo que o exército brasileiro hoje é envolvido em uma grande polêmica alimentada pelo bolsonarismo, o que, aliás, é apenas mais um motivo de orgulho ironicamente perdido para essa crescente ala fascista que emerge em nosso meio. Para eles, perdemos nossa bandeira, nossa amada camisa verde e amarela, nossos valores patrióticos e muito mais. No entanto, este artigo tem o propósito apenas de narrar a história de nossa bravura, uma história frequentemente negligenciada. Venho falar da FEB. A Força Expedicionária Brasileira, FEB, foi um capítulo crucial na história do Brasil, marcando a nação como um combatente ativo na luta contra o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Mais do que um grupo de soldados, a FEB foi a única força militar da América Latina a combater em solo europeu contra as potências do eixo. No início do conflito, o Brasil adotou uma postura de neutralidade, buscando evitar o envolvimento em um conflito de proporções globais. Essa posição era motivada por diversos fatores, como a fragilidade da democracia brasileira na época, a necessidade de fortalecer as forças armadas e a dependência econômica do país em relação aos Estados Unidos e à Alemanha. No entanto, em 1942, a posição do Brasil se modificou significativamente. Diante da intensa pressão popular e em resposta ao afundamento de 6 navios mercantes brasileiros, Baipendi, Araraquara, Aníbal Benévolo, Itagiba, Arará e Jacira, pelo submarino alemão o 507, o governo brasileiro, liderado pelo corrupto Getúlio Vargas, se viu obrigado a romper relações diplomáticas com as potências do eixo. Em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. Em 1944, a Força Expedicionária Brasileira, FEB, foi finalmente enviada para a Itália, composta por cerca de 25 mil homens. A FEB desempenhou um papel importante na luta contra as forças do eixo, especialmente na conquista de Monte Cassino. A Força Expedicionária Brasileira teve um papel fundamental na conquista de diversos territórios importantes na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Entre as principais conquistas da FEB, podemos destacar Monte Cassino, localizado em um maciço montanhoso ao sul de Roma, foi cenário de uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. O confronto durou 5 meses, de janeiro a maio de 1944, sendo crucial para o avanço dos aliados na Itália. Sua conquista representou um golpe significativo para o moral das tropas do eixo e abriu caminho para a progressão rumo ao centro do país. Já Montese, uma cidade na região da Emília-Romagna, foi palco de uma batalha que se estendeu de 14 a 24 de abril de 1945. Nesse confronto, os soldados brasileiros da Força Expedicionária Brasileira, FEB, demonstraram grande bravura, consolidando sua posição estratégica e facilitando o avanço aliado em direção à fronteira com a Áustria. Outro ponto de destaque foi a Batalha de Colechio, uma comuna ao sul de Parma, também na Emília-Romagna. O embate ocorreu entre 26 e 29 de abril de 1945 e foi marcado por intensos combates contra as forças alemãs. A vitória permitiu à FEB o controle de linhas de comunicação e logística cruciais para o eixo. Em seguida, a Batalha de Fornovo de Taro, de 28 a 30 de abril de 1945, resultou na captura de um grande número de prisioneiros alemães. Essa conquista eliminou o último grande obstáculo para o avanço da FEB em direção à cidade de Turim. Turim, a capital da região do Piemonte, foi ocupada pela FEB em 2 de maio de 1945, sem resistência significativa. Esse marco simbolizou o fim da resistência alemã na região norte da Itália, contribuindo para a rendição final das forças do eixo no país.
Além dessas conquistas, a FEB participou da libertação de várias outras cidades italianas, como Lucca, Massa Carrara, Gênova e Savona. No total, os soldados brasileiros avançaram mais de 2.000 quilômetros em território italiano, desempenhando um papel vital na vitória dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. No campo de batalha da Segunda Guerra Mundial, as armas não eram os únicos instrumentos utilizados para subjugar o inimigo. A propaganda, como ferramenta poderosa, também atuava na linha de frente, buscando desmoralizar as tropas e minar o apoio à guerra. A Força Expedicionária Brasileira, FEB, não foi exceção, enfrentando uma intensa campanha de propaganda do eixo que visava semear o medo e a dúvida entre os soldados brasileiros. Dos céus, choviam panfletos lançados por aviões do eixo. Imagens chocantes de bombardeios a cidades civis, supostamente realizados pelos aliados, tentavam despertar a repulsa e o questionamento nos combatentes brasileiros. Mensagens como "Por que você está lutando por uma causa que não é sua?" buscavam plantar a semente da dúvida sobre a legitimidade da guerra. Promessas de bom tratamento e recompensas em caso de deserção ou rendição eram armadilhas para capturar soldados desiludidos ou com medo. Notícias falsas sobre derrotas dos aliados e vitórias do eixo tentavam distorcer a realidade e criar um clima de pessimismo. Ruas, praças e estações de trem se transformavam em palcos de propaganda. Cartazes expostos em locais públicos apresentavam imagens de soldados brasileiros mortos ou feridos, buscando chocar e despertar o medo da morte. Mensagens como "A guerra é inútil" e "Você está morrendo em vão" tentavam desmotivar os combatentes e fazê-los questionar o sentido de seus sacrifícios. Caricaturas dos líderes brasileiros, como o presidente Getúlio Vargas, ridicularizavam as autoridades e tentavam minar a confiança na liderança. Slogans como "Deserta agora e salve sua vida" apelavam ao instinto de autopreservação e tentavam convencer os soldados a abandonar a luta. Apesar da intensa campanha de propaganda, o eixo teve um impacto praticamente nulo sobre a FEB. A maioria dos soldados brasileiros, cientes da importância da guerra contra o nazismo e o fascismo, permaneceu firme em seu compromisso. Fortes valores de patriotismo e lealdade à pátria os impulsionavam a seguir em frente, mesmo diante das atrocidades e da propaganda enganosa. O eixo dedicou grande esforço para desmoralizar a FEB por diversas razões. A importância estratégica da FEB, como única força militar latino-americana em solo europeu contra as potências do eixo, a tornava um alvo prioritário. A presença da FEB na Itália simbolizava a resistência à dominação nazista e fascista, inspirando outros países e representando um obstáculo aos planos do eixo. Além disso, a efetividade da FEB em combate, apesar de seu número relativamente pequeno, causava baixas significativas ao inimigo e contribuía para as vitórias aliadas. Minar o apoio popular à guerra no Brasil também era um objetivo estratégico do eixo. Através da desmoralização da FEB, o eixo pretendia gerar pressão popular para a retirada do Brasil da guerra, enfraquecendo os aliados e facilitando sua própria vitória. Determinar o número exato de baixas causadas pela Força Expedicionária Brasileira, FEB, durante a Segunda Guerra Mundial é uma tarefa complexa, devido à natureza caótica dos combates e à falta de registros precisos em alguns casos. Contudo, diversas estimativas ajudam a compreender o impacto das ações brasileiras no conflito. Estima-se que a FEB tenha causado entre 20.000 e 30.000 baixas às forças do eixo, incluindo mortos, feridos e prisioneiros. Esses números podem variar dependendo das fontes e das metodologias utilizadas para os cálculos, refletindo a dificuldade de se obter precisão em meio às condições da guerra. Apesar das incertezas, os dados disponíveis destacam a contribuição significativa dos brasileiros para o enfraquecimento das forças inimigas durante a campanha na Itália. A participação da Força Expedicionária Brasileira, FEB, na Segunda Guerra Mundial muitas vezes é ignorada ou subestimada, tanto dentro quanto fora do Brasil, devido a uma série de fatores históricos, políticos e culturais. Essa lacuna de reconhecimento pode ser analisada por diferentes prismas. No aspecto do conhecimento e reconhecimento, a desinformação é um fator-chave. A história da FEB é pouco abordada nas escolas brasileiras, o que limita o entendimento sobre o envolvimento do Brasil no conflito. Além disso,
A mídia internacional costuma dar mais destaque aos países que desempenharam papéis centrais na guerra, como Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, ofuscando a contribuição de forças menores como a FEB. Fatores históricos e políticos também ajudam a explicar o esquecimento. Após a guerra, o início da Guerra Fria reorganizou as narrativas globais em torno da rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, relegando ao segundo plano a participação brasileira como aliada dos norte-americanos. Durante a ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985, a história da FEB foi apropriada para alimentar discursos nacionalistas e fortalecer a identidade militarista do regime. Esse uso político gerou resistências após a redemocratização, contribuindo para o desinteresse e a negligência em relação à FEB. Outro aspecto relevante é a desvalorização da memória nacional. O Brasil frequentemente minimiza suas próprias conquistas históricas, seja por falta de iniciativas de preservação, seja pela ausência de uma cultura que valorize seus feitos no cenário internacional. Essa tendência se reflete na forma como a contribuição da FEB foi tratada ao longo do tempo. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que impactou significativamente diversos países da América Latina, embora nem todos tenham se envolvido diretamente no combate. As razões para a neutralidade ou a participação limitada de muitos países da região estão relacionadas a fatores históricos, geográficos e políticos específicos de cada nação. A distância geográfica da Europa, onde ocorreram os principais combates, foi um dos motivos que dificultaram a participação direta da maioria dos países latino-americanos. Essa localização afastada tornava complexa a mobilização de tropas e recursos para conflitos terrestres e aéreos. Além disso, a falta de recursos militares foi um obstáculo significativo. Muitos países da região não dispunham de armamentos, munições, navios, aviões e treinamento militar adequados para se envolver em uma guerra de grande escala como a Segunda Guerra Mundial. Questões internas também influenciaram essa postura. Muitos países estavam concentrados em desafios domésticos, como o desenvolvimento econômico, a consolidação democrática ou a resolução de conflitos civis, o que tornava arriscado desviar recursos e atenção para uma guerra externa. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, a principal potência aliada na região, exerceram pressão sobre alguns países para que se juntassem ao esforço de guerra. Essa pressão nem sempre foi bem recebida, gerando ressentimentos em certos casos. Outro fator relevante foi a simpatia de alguns países por nações do eixo, como Alemanha e Itália, devido a afinidades políticas, econômicas ou culturais. Em algumas nações, essa proximidade ideológica gerou resistência à ideia de combater as potências do eixo. Além disso, o medo de represálias por parte dessas potências foi uma preocupação, especialmente em países com grandes comunidades de imigrantes alemães ou italianos. Entre os países que optaram pela neutralidade, destaca-se a Argentina, que manteve essa postura durante grande parte da guerra, apesar de suas ligações comerciais e culturais com a Alemanha. Essa posição gerou críticas dos aliados. O Chile também se manteve neutro, influenciado por sua localização geográfica e pela falta de recursos militares. O México, por sua vez, participou de forma limitada, fornecendo suprimentos aos aliados e permitindo o uso de suas bases aéreas para operações militares. Por outro lado, houve exceções importantes na região. O Brasil foi o único país latino-americano a enviar tropas terrestres para combater na Segunda Guerra Mundial, contribuindo de forma significativa para os esforços dos aliados. Já Cuba se envolveu principalmente no apoio logístico, fornecendo suprimentos e permitindo o uso de seus portos para operações militares, embora não tenha enviado tropas para o solo europeu. Esses fatores mostram como a participação da América Latina na Segunda Guerra Mundial foi influenciada por uma complexa combinação de fatores locais e globais, refletindo a diversidade de contextos históricos e políticos da região. A frase "a cobra vai fumar" foi adotada como lema pela Força Expedicionária Brasileira, FEB, durante a Segunda Guerra Mundial, refletindo um contexto de superação e desafio. Quando o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália em 1942, a formação da FEB enfrentou muitas dificuldades, incluindo a falta de recursos, treinamento adequado e experiência em combates de grande escala. Além disso,
O ceticismo da população brasileira agravava a situação. Muitos consideravam improvável que o país conseguisse enviar tropas para lutar na Europa, e a expressão popular "a cobra vai fumar" era usada para descrever algo visto como impossível ou altamente improvável de acontecer. Ao adotar essa frase como lema, a FEB inverteu o significado original, transformando-a em uma mensagem de determinação e coragem. Era uma resposta direta aos críticos, mostrando que, apesar dos desafios, os soldados brasileiros estavam preparados para cumprir sua missão e combater com bravura nos campos de batalha europeus. Outro fator que contribui para a nuvem de fumaça lançada sobre os feitos do Brasil durante essa época é o principal elemento que mancha a imagem do país desde sua criação em 1500 até os dias atuais: os políticos. Na época, o Brasil era governado por Getúlio Vargas, um dos presidentes mais vira-latas da história do Brasil, com um nível de crise comparável ao de Jair Bolsonaro. O então presidente era o maior oportunista possível, latindo sempre na direção que lhe proporcionasse maior ganho pessoal. Durante seus anos no poder, ele amou diversos países e diversas causas, chegando até mesmo a manter uma relação próxima com Hitler, uma ligação que foi convenientemente escondida após o afundamento dos navios brasileiros pelo submarino alemão. Nota: o autor deste vídeo odeia Getúlio Vargas. Curiosamente, naquela época, mesmo diante de todas as adversidades, como, por exemplo, ter presidentes e governantes vira-latas e despreocupados com o próprio país, que sequer se importaram em enviar nossas tropas com o apoio adequado, obrigando-as a lutar sem armas, uniformes e suprimentos suficientes, o Brasil mostrou mais uma vez sua força, independentemente de tudo. Lutando em solo desconhecido contra um inimigo desconhecido, em sua primeira batalha internacional, o país não perdeu sequer um território e avançou com destreza contra o fascismo. Perseverou mesmo diante da desinformação e das propagandas destinadas a causar medo e confusão que fizeram tremer até mesmo os mais fortes entre os norte-americanos e britânicos. E hoje, nós, no conforto de nossa democracia, permitimos ser enganados pela desinformação e pelas fake news. Não lutamos contra o governo sem alguém para nos dizer o que fazer, nem lutamos por nós mesmos. Somos inundados por fascistas que se camuflam sob a troca de nome bolsonaristas, nos iludimos com ladrões que se dizem socialistas e somos enganados pelo populismo de corruptos como Tarcísio, Lula, Bolsonaro, Dirceu e muitos outros, praticamente todos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar nossos conteúdos semanais. Os vídeos estão organizados em playlists para facilitar sua navegação pelos temas que mais interessam a você. Confira também nossas redes sociais e considere se tornar um assinante para apoiar o canal. Até o próximo vídeo.